Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e com certeza o Senhor tem muito, mas muito para nos abençoar. Vamos iniciar o programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje, primeira sexta-feira do mês, vamos recorrer a Santa Paula, ela que nos ensina. No coração de Jesus existe tudo o que precisamos. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes e para todos humildade, paz, caridade e alegria de viver. Com Santa Paula, vamos clamando a sua intercessão e pedir juntos que Nossa Mãe do Céu, ela que tem todas essas virtudes, ela que é modelo e exemplo para nós, nos dê a graça de viver no coração de Jesus com todas essas virtudes. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos agora rezemos o ato de contrição. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e perdoai os pecados dos que se reconhecem culpados perante vós. E em vossa bondade, dai-nos a reconciliação, a paz e convertei-nos inteiramente ao vosso amor. Amém. Durante toda a semana, pedimos a graça de entrar no coração da oração. Chegando ao final da semana, queremos lembrar que a oferenda da nossa oração deve ser purificada de todo egoísmo, de todo orgulho e voar nas asas da humildade e da aceitação da vontade de Deus. Rezemos juntos, coroando toda essa semana de oração, o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de entrar na oração pela porta que se abre com a chave do coração. Eu agora te convido a preparar o coração para acolher a palavra de Deus e que ela nos transforme a ponto de praticar a vontade de Deus em nossa vida. Para que tudo isso aconteça, rezemos juntos clamando o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oi, eu sou Águito, sou coordenador do Grupo de Oração Jovem Santa Cruz, da Paróquia Santa Cruz, que fica em Aparecida de Goiânia. Hoje vamos falar sobre uma leitura do Evangelho de Lucas, que é Lucas 17, 7, do 7 a 10. Lição de humildade. Quando de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa, senta-te à mesa, e não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenará, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vos, depois terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Hoje vamos falar dessa leitura que vem nos trazer, essa leitura de hoje,
sobre humildade. Falar um pouco da humildade, que a humildade é se igualar ao irmão. Ser humilde é igualar ao irmão, tratar ele igualmente a você. Principalmente quando você está servindo no encontro, você que é pregador ou às vezes o coordenador, você não é melhor ou indiferente daquele que limpa o banheiro, daquele que está lá na cozinha cozinhando, independente daquele que está lá intercedendo. Ele não é melhor ou pior do que aquele que está limpando o banheiro. Ser humilde não é você abaixar a cabeça e se humilhar a qualquer pessoa. Ser humilde é você tratar bem o próximo igualmente a você, da mesma forma que você gostaria que ele te tratasse. Isso é ser humilde. A palavra vem nos falar que devemos nos igualar a nossos irmãos, que independente de patrão, funcionário, ele não é melhor do que o seu próprio funcionário. O dono da fazenda, ele é melhor do que o seu servo. Ele é igual, ele é humano, ele é filho de Deus. Então, a palavra de hoje vem nos falar isso, que devemos ser iguais, somos iguais, independente de quem somos. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Este é o momento de participar. Eu convido você a participar conosco, a nos orientar, a dar sua sugestão, a nos dizer das suas histórias, dos seus testemunhos. Faça tudo isso enviando para nós um e-mail, muito fácil. Mande um e-mail para programavivendapalavra@gmail.com. E vamos agora acolher a pergunta de hoje no momento Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a pergunta da Dona Jandira, do setor Vila Nova. Dona Jandira pergunta assim: Francisco Júnior, existe ministros para bênçãos? Dona Jandira, quem celebra a bênção é a igreja através dos seus ministros. E os ministros ordenados, eles são os bispos, presbíteros, diáconos. E os não ordenados podem ser leigos e leigas. Quanto mais uma bênção se relaciona com a vida da igreja, ela é sacramental. Tanto mais se reserva ao ministério ordenado. Eu vou explicar isso melhor. Quando a bênção ela tem a ver com a vida da igreja, com a liturgia, com a comunidade, exemplo, você tem a missa. Então você tem a bênção final, aquela bênção que o sacerdote dará a toda a comunidade, e ela tem também um envio, para que ele viva toda aquela experiência durante a semana. A gente costuma dizer que quando termina a missa, começa a missão, né? E as pessoas são abençoadas para viver aquilo, que viver a palavra, para viver serem mais santos, para nós buscarmos a vontade de Deus na nossa vida. Então nós temos uma bênção de Deus. Há momentos que nós recebemos uma bênção que ela pode ser dada pelo diácono, que ela pode ser dada pelo leigo, do carro, do casamento, por exemplo. Então, como prevê o ritual de bênçãos, os leigos presidem bênçãos de pessoas, como de pessoas. Crianças, doentes, famílias, podem fazer sim, eles têm que estar autorizados para isso, mas podem fazer. A dignidade da celebração comunitária de bênçãos é que se torne necessário que utilize as vestes litúrgicas prescritas para as celebrações. O que quer dizer isso? Tem celebrações que tem bênção que precisa o padre estar usando a estola, precisa da água benta, precisa estar paramentado. Outras bênçãos não. Vou dar um exemplo da diferença de uma coisa e outra. Se vocês forem fazer a novena do Natal deste ano, e eu recomendo que todo mundo faça, vocês vão perceber que existe lá um momento para a bênção da comunidade. E quem vai fazer a bênção, quem vai ministrar a bênção é a própria família, que vai pedir a bênção de Deus e vai abençoar, inclusive a água, que vai estar lá na novena, entre família. Porém, existem outras bênçãos que são próprias do sacerdote, que ele nos traz a bênção de Deus.
a bênção que a mãe e o pai dá para o filho diariamente? Eu, pelo menos, fui criado e educado a tomar bênção dos mais velhos, do meu pai, da minha mãe, e ela pode me dar a bênção tranquilamente, é minha mãe, é meu pai. Então, há que se separar a bênção litúrgica da bênção que é a vontade que temos, o desejo que temos que Deus abençoe as pessoas que amamos. Rezemos então com o Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, fonte viva e vivificante da vida eterna, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela é interessante e muito útil para a nossa vida. Conta que uma pequena rã que vivia num brejo, num lugarzinho bonito, mas muito frio, estava muito preocupada com o inverno que estava chegando, muito gelado. E ela queria encontrar uma forma de não sofrer aquele inverno tão rigoroso. Então ela, conversando com os gansos, e eles lhe deram uma sugestão. Por que, dona Rã, você não faz como nós e emigra para um lugar mais quente? E ela gostou muito da ideia, mas ficou imaginando como ela faria isso, pois ela não sabia voar, ela não tinha asas. Então ela pensou, vocês me ajudariam? Os gansos se prontificaram a ajudar a Rã a sair daquela região fria, a emigrar com eles. Então ela lhe pediu assim, vamos arrumar um galho forte, vocês cada um seguram numa ponta e eu me prendo no galho. E eles perguntaram, mas como você vai fazer? Lá em cima venta muito, você pode cair do galho. E ela imaginou todas as formas que ela faria para se segurar e encontrou que a forma mais resistente, aquilo que daria mais segurança para ela, é que além de se agarrar toda no galho, que ela se segurasse com a boca. Ela, não tem problema, eu vou morder aqui, eu vou segurar e não vou cair. E eles então assim fizeram. Encontraram o galho, ela subiu no galho, mordeu, né, se apegou bem ao galho e eles então decolaram. E estavam passando por um pequeno vilarejo, estava dando tudo certo, quando o povo vendo aquilo ficou impressionado e começaram a elogiar. Mas que ideia fantástica, espetacular que eles tiveram. De quem foi essa ideia tão maravilhosa para não ficar no frio dessa região? A pequena rã, ela foi se enchendo de tanto orgulho que quando eles perguntaram, ela não se aguentou e exclamou, fui eu que tive a ideia. Mas infelizmente, quando ela foi falar que a ideia era dela, ela soltou o galho e o vento muito forte tirou ela de lá e ela caiu no vazio e foi caindo, uma altura muito grande e acabou morrendo. Muitas vezes nós temos planos fantásticos, grandes estratégias, excelentes ideias, mas não nos contemos no nosso orgulho ou na nossa pouca humildade e acabamos nos entregando a isso e colocando tudo a perder. Foi isso que aconteceu com a rã. Muitas vezes temos que nos vigiar, ou na pouca humildade, ou no excesso de orgulho. As boas ideias, as boas práticas, as boas ações também podem nos destruir. Vigie. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.